E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Vamos comemorar em primeiro lugar os 3 pontos, né? E eu queria dizer que, Renato, depois dessa vitória contra o Fluminense, depois da ausência de JP Galvão em campo, aí eu concordo contigo, brother. Temos 2 jogos a menos, vamos recuperar e falta jogador. Mas enquanto eu vejo um time que o Grêmio, a história nossa sempre foi óbvio que sempre faltou elenco. Então é disso que eu falo. Esse time pode mais, mesmo com a falta do Diego Costa, do Soteldo, do Vila Sante e jogadores que o Grêmio não contratou, como centroavante, um zagueiro a mais. O Grêmio vinha sendo mal escalado, o Grêmio vinha jogando muito abaixo do que pode jogar. E aí eu não vou pegar leve. Ontem, na minha opinião, o Grêmio jogou abaixo do que pode jogar, mas foi escalado de uma maneira mais correta. Por mais que eu não concorde direito com certos jogadores de posições, a gente viu muito o Cristaldo como o falso 9, e a alternância entre PP e Edenilson, que Edenilson parece ser o jogador mais qualificado a marcar, ele tem uma calma para passar a bola. É óbvio que em certos setores do campo que ele ficou, ele simplesmente não perdia a bola, tocava de lado, tocava em algum jogador que estava livre, mas em momento algum foi aquele jogador prestes a perder uma bola ou dando um passe errado no setor do campo que ele estava. E quando esteve à frente, né, o Fluminense muito recuado, ele não teve muita oportunidade em vários momentos do jogo de armar, né, que é uma característica dele, apesar dele não ser um 10, e é errado colocar ele mais à frente. Mas na minha opinião, o jogador com mais características de armar um jogo. Né? O Cristaldo é um jogador que está sempre ali, mas não é um 10, é um jogador que é um meio-campista que está sempre próximo da área, que em boa parte da temporada os gols, os números ajudam o Cristaldo, ou ele está fazendo gol ou ele participa da jogada. Né? Então o Grêmio sofre, independente de estar bem ou estar mal, com a falta de um armador, um reserva para o Diego Costa, um zagueiro, né? Mas o histórico nosso sempre foi contra tudo e contra todos. Né? Então ontem conseguimos os 3 pontos e vamos falar um pouco do jogo. O primeiro tempo, um jogo muito amarrado, e o Grêmio com maior posse de bola, mas com dificuldade, tanto de criar do meio campo para frente, como na dificuldade, né, onde o Grêmio pressionou, circulou à frente da área do Fluminense, e aquelas bolas cruzadas na área, faltava um cara de centroavante, né? Faltava um centroavante, um homem de área, porque o Grêmio tinha dificuldades em criar com o falso 9, né? E o Pavon foi um jogador que, na minha opinião, teve as melhores oportunidades. O menino que fez o gol aquele, ele é bom jogador. Não vou dizer que o Gustavo Nunes é um craque, ele ainda é um guri, pode despontar como um craque, mas é um bom jogador, mas perde no físico, em algumas decisões, e o Grêmio realmente foi muito marcado, foi uma retranca, onde o ataque do Fluminense era um ataque de asma, né? Tentando ganhar no contra-ataque, por muitas vezes conseguindo, mas o Grêmio melhorou muito sua recomposição defensiva. Dodge é outro jogador de grande destaque. Os jogadores do Grêmio, na minha opinião, não estiveram mal em campo, nem o esquema estava errado. É melhor jogar sem um camisa 9, né, um cara de área, e jogar com 10 em campo, do que botar o JP Galvão e ter 9 em campo. Porque alguém acredita que alguma daquelas bolas cruzadas na área o JP Galvão ia conferir? Não ia, minha gente. Né? Então o Grêmio sofreu no primeiro tempo, pois por não conseguir articular, armar jogadas e quebrar linhas com dribles. Pavon foi o mais efetivo, mas errou 2 oportunidades, assim, que poderia ter pelo menos acertado a meta, e uma delas era um semigol, né? Mas foi quem mais apareceu junto com esse lateral direito do Grêmio, que, na minha opinião, se não for o melhor, um dos melhores laterais direitos do Brasil. Né? Então o Grêmio sofreu, mas eu gostei de ver o Grêmio em campo. Jeromel, a gente já percebe que agora sim, realmente já não é mais o velho Jeromel, né? A idade está pegando aí.
o velho Jeromel, que eu digo, aquele Jeromel quase indriblável, né, perfeito em campo, realmente agora ficando um velho Jeromel no sentido da idade, né? Então, mas ainda assim é um bom zagueiro, um cara que articula e como é que eu posso dizer, orienta bem a defesa, né? Eli, sempre um perigo, mas conseguiu, sem brincadeiras, fazer sua função, e o pouco que o Fluminense atacou. O Grêmio sofreu na armação, por mais que tenha circulado a maior parte do tempo na frente da área do Fluminense ou dentro do campo de ataque. No segundo tempo, o Grêmio sofria com o mesmo problema, né? Voltou, houve algumas... Agora eu não lembro se houve substituição já no intervalo, que alguém se pisou, tenho a impressão que deu algum break. Ah, não é o caso. O que interessa é que o Grêmio realmente, quando abre o placar, e eu começo a perceber que a sorte do Grêmio está mudando. Pus o JP Galvão, e eu já tinha pensado, porra, falta um centroavante que faça gol, né? Esses caras não conseguem articular jogada, não conseguem pifar ninguém, não existe uma armação, e aí falta o centroavante. Pus o JP Galvão, já estava até aquecendo, quando sai uma grande jogada principalmente do lateral direito do Grêmio, né? E aí a bola é tocada por ele e vai para a linha de fundo e volta para o meio da área, onde pega o Gustavo Nunes, e ali ele não errou, conferiu, e esse menino realmente, volta a dizer, não é um placar, não é um craque, talvez não seja um craque, pode ser, mas que é muito bom jogador e precisa um pouco mais de físico. Ele é. Isso a gente sabe que chama a marcação, segura, dribla, né? O Grêmio faltou muito o drible, porque só um drible para quebrar linhas quando não se tem uma armação. O Grêmio abre o placar e o Fluminense se obriga a ir para o ataque. E aí, lá no final do jogo, o Grêmio, já com substituições e tudo, Galdino entrou muito bem, né? E é isso que eu digo, tem jogadores como o Galdino que eu não critico quando ele é colocado no lugar certo, até quando sai jogando por um esquema tático, eu vejo que não é teimosia, e sim convicções do treinador, e há um esquema tático para essas convicções, quando ele entra numa função tática. E ontem o Galdino entrou no segundo tempo e brigou, marcou, ele tem físico, fez boas jogadas, deixou descer um pouco aéreo, muitas vezes ele tem o rompante, mas toma decisões erradas, e o Grêmio teve espaço e poderia ter ampliado o placar para 2-3-0 após o Fluminense abrir, né, parar de jogar na retranca, deixar de jogar também só no contra-ataque, tentando empatar no mínimo a partida, está numa situação periclitante na tabela igual ao Grêmio, né? E o Grêmio teve algumas chances de ampliar o placar no final do jogo, mas ficou 1-0 e realmente o que interessa é os 3 pontos. Né? Então a gente espera contratações, a gente espera nunca mais ver JP Galvão botar essa camiseta, né? E que o Grêmio agora tem um jogo muito difícil, né? A torcida, né? E vou dizer assim por experiência minha, em primeiro lugar, o Grêmio não lotou o Centenário. Primeiro, o torcedor é muito frio, e o torcedor gremista, ele tem uma característica de ir ao Jacone quando joga em Caxias do Sul. Eu mesmo, não sei se você sabe, muita gente já sabe, eu moro em Caxias e eu não fui no jogo devido ao frio, nem foi tanto ao preço do ingresso. Devido ao frio, eu moro muito próximo ao Jacone e me deslocar até o Centenário no domingo, meu domingo de folga, fez eu acabar olhando o jogo em casa, né? Não sou... dificilmente eu perco a oportunidade de ir ao Grêmio quando ele vem aqui em Caxias, mas ontem realmente está bem inviável e é um estádio estranho para mim, né? Eu não tenho preferência sobre dupla Caju aqui na cidade, eu trouxe para o Grêmio, mas eu me sinto mais confortável e eu acho um estádio menor, que poderia fazer uma pressão maior, né? O estádio do Alfredo Jacone. Então essa é um dos motivos, frio e o não costume do torcedor do Grêmio de se deslocar ao Centenário. Essa é a minha visão, é a minha opinião. Acredito que agora, quarta-feira, contra o Palmeiras, vai ter um público bem maior, até devido à vitória. E é isso aí, minha gente. Nós temos agora sim, temos 2 jogos a menos
que não precisamos nos preocupar tanto. O jogo é muito difícil contra o Palmeiras, mas o Grêmio achou um esquema até a volta de jogadores que estão fora aí, e esperamos que a gente consiga, né, melhorar no campeonato e dar atenção às Copas, que pelo que eu vejo esse ano o planejamento é esse. É isso aí, Dale Grêmio.